e nós vamos falar hoje sobre um tesouro, um valioso tesouro que eu e você temos. Este tesouro, que é Jesus Cristo, que está em nós, que somos vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. É sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. E o texto diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que nós possamos compreender um pouco sobre esse texto hoje, eu queria que a gente refletisse a respeito do que é importante para nós, do que é o nosso tesouro, das coisas que são importantes para nós. Onde que você guarda aquilo que tem valor para você? Qual é o local onde você guarda as coisas que têm valor para você? Não sei, é difícil hoje em dia pessoas que têm joias, né? Mas eu não tenho nenhuma joia. Mas há pessoas que ainda têm joias, né? Onde você guarda essas joias que são valiosas? Elas ficam em qualquer canto da sua casa, ficam em qualquer lugar onde elas possam ser achadas facilmente, ou elas estão guardadas, de repente, num cofre, ou em algum lugar onde fica difícil de ser encontrado, para que não sejam roubadas, para que não estraguem, não quebrem. Tem coisas valiosas que quebram, então nós procuramos guardar elas em locais seguros. Nosso dinheiro, por exemplo, quando a gente tem algum dinheiro, é difícil a gente ter algum dinheiro que sobra, mas quando a gente tem algum dinheiro, nós costumamos guardá-lo num lugar seguro, que é num banco, para que ele renda alguma coisa, para que haja, aí, de repente, um rendimento um pouquinho mais desse dinheiro. Antigamente, as pessoas guardavam debaixo do colchão. Então, ali, às vezes, perdia até o valor. Há histórias de pessoas que morreram e não contaram para ninguém que havia dinheiro guardado embaixo do colchão. Quando alguém encontrou, já não tinha mais nem valor. Na época em que o nosso dinheiro mudava constantemente a moeda, então esse dinheiro perdeu o valor, Estava guardado ali embaixo do colchão. Mas costumamos guardar as coisas que para nós têm valor em lugares seguros. Mas é interessante quando nós observamos como funciona o reino de Deus. O reino de Deus, os valores, eles são invertidos do que são os valores para nós. Deus, ele escolheu justamente o lugar mais improvável, o lugar mais frágil, mais indigno para abrigar a presença dele. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, está dizendo que nós somos como vasos de barro que abrigamos um tesouro dentro. O que é este tesouro? Este tesouro é a presença do Senhor. Esse tesouro é o próprio Cristo. E Ele escolheu a nós o lugar mais improvável, o lugar talvez onde seria mais perigoso deixar, porque nós somos frágeis, somos falhos, mas Ele escolheu a nós para encher deste valioso tesouro. O apóstolo Paulo aí, ele usa uma figura de linguagem para que a gente possa entender, e ele nos ensina então sobre esse valioso tesouro, que é a presença do próprio Cristo, a vida de Jesus em nós, como cita o versículo 10 do próprio texto que nós estamos lendo, 2 Coríntios 4, ele diz assim, o versículo 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então nós trazemos em nosso corpo a vida de Jesus revelada em nós e através de nós. Nós temos dentro de nós um valioso tesouro que Deus escolheu deixar dentro de nós, nos escolheu para abrigar esse tesouro. E o primeiro ponto que nós devemos analisar, então, é sobre o destaque entre o vaso e o tesouro. Quem é o destaque? É o vaso ou é o tesouro? Quem é o mais importante? Quando nós olhamos para um vaso de flores, por exemplo, o destaque são as flores ou são o vaso? Quem é o destaque ali? Quem é o principal? São as flores ou são
ou é o vaso. Embora eu sei que hajam vasos que são muito caros, né? Existem vasos que são caríssimos, são verdadeiras relíquias. Mas que mesmo esses vasos caros e valiosos, quais seriam a graça deles se eles estivessem vazios? Se eles não fossem utilizados para abrigar as flores? As flores, elas são a vida, elas dão a beleza, elas dão a cor, a alegria. O vaso, sem a vida das flores, ele não passa de um objeto. Não passa de um objeto que fica sem utilidade. E ele não embeleza nada. Assim nós somos também. O nosso verdadeiro valor, o nosso verdadeiro, nossa verdadeira utilidade é carregarmos esse tesouro que nós temos dentro de nós. É a atuação de Cristo nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro tesouro que nós temos como vasos de barro. Nós não somos o destaque. Nós não somos a peça principal. Nós não somos as flores desse vaso. Nós somos o vaso. Cristo é as flores. Ele é o destaque. Ele é o principal. Ele é quem deve ser visto. A gente precisa tomar cuidado e até desconfiar de pessoas que precisam de muitos holofotes em cima dela. Pessoas que precisam de, falando ainda em reino de Deus, em trabalho no reino, em pessoas que estão à frente das coisas no reino de Deus e que precisam de muitos holofotes, precisam de muitos aplausos, muitos elogios. Elas precisam ser constantemente com o seu ego massageado. Elas se autoelogiam o tempo inteiro. Acredita muito que ela tem essa capacidade, ele tem esse poder, ele tem esse talento e recebe toda a glória para si. Nós devemos tomar cuidado para não sermos assim e também desconfiarmos de pessoas que são dessa forma. Uma vez eu estava conversando com uma amiga a respeito disso e nós estávamos falando justamente de pessoas que têm tantos talentos para o reino, tantas coisas que podem ser aproveitadas, tantas coisas que podem servir de alento para outras pessoas que possam servir ao reino, mas essas pessoas estão tão cheias de si, estão tão cheias delas mesmas, porque elas não conseguem abrigar a presença de Deus. E eu me lembro que essa minha amiga, ela me disse algo que marcou e eu penso muito a respeito disso, que muitas vezes Deus ele não vai retirar de nós os nossos dons e os nossos talentos, mas Ele retira a sua presença. Ele retira a sua presença. E o que seríamos de nós? E o que seremos de nós sem a presença dEle? O que será desse vaso que pode ser muito caro, muito cheio de detalhes e precioso, se não tiver o valioso tesouro que é Jesus Cristo? Nós podemos ter muitos dons, muitos talentos, sermos conhecidos, sermos reconhecidos, mas se nós não tivermos a presença, se nós não tivermos o valioso tesouro nas nossas vidas, isso não vale de nada, nada. Seremos belos e suntuosos vasos, imponentes, com uma aparência muito boa, mas dentro de nós é como se fôssemos vasos que carregássemos flores murchas e mortas. Se nós pegarmos um vaso muito bom e caro e grande e até bonito, e ele estiver carregando flores murchas e mortas, do que isso valeria? E assim somos nós, muitas vezes, quando nós tomamos para nós mesmos a glória que pertence ao Senhor. Ele pode não retirar os nossos dons e talentos, mas Ele retira a sua presença. Do que vai adiantar nós queremos ser grande destaque, queremos ser reconhecidos, se Ele não estiver conosco? De nada vai adiantar. Nós devemos lembrar que Ele é o destaque, Ele é o valioso tesouro de barro, Ele é o valioso tesouro nos vasos de barros. Nós somos apenas os vasos. Como diz em João 3,30, é necessário que Ele cresça e eu diminua. O segundo ponto é sobre a fragilidade do vaso.
É interessante a gente pensar, por que será que foi escolhido justamente um vaso de barro para nos representar? Podia ser de outro material, né? Mas foi escolhido um vaso de barro para nos representar. O vaso de barro, além dele ser muito comum e fácil de encontrar em qualquer lugar, é acessível o preço, inclusive, ele é barato. É um vaso talvez dos mais comuns que a gente possa encontrar. Ele também, o barro, faz nos lembrar da nossa criação. Nós fomos feitos do quê? De barro. Quando Deus criou o homem, Ele criou do barro. Nós fomos moldados pela potente mão do Senhor. Fomos moldados pelo oleiro, mas nós somos esse barro moldado. Viemos do barro, para a terra nós vamos retornar. E o barro, então, ele é a nossa matéria-prima. A nossa matéria-prima é o barro. E a gente precisa lembrar disso para que a gente se coloque no nosso lugar. A gente precisa ficar atento a isso e lembrarmos muitas vezes que nós somos barro. E para o barro, para a terra nós vamos voltar. O que é valioso em nós não é o que nós somos, mas é quem nós temos. Talvez então o barro tenha sido escolhido para nos representar, que é para nos lembrar dessa fragilidade, para nos lembrar da nossa fraqueza, para nos lembrar que o nosso valor não está em nós, mas está em Cristo, que está em nós. Aleluia. Em 2 Coríntios 12, no versículo 9, Paulo vai dizer assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Há aqueles que constantemente preferem esconder as suas falhas, as suas fraquezas, preferem não olhar para elas com honestidade, não olhar para as suas fraquezas, fingir que elas não existem, colocar assim para debaixo do tapete, né? Levantar o tapete, colocar para baixo as suas falhas, as suas fraquezas, os seus erros. É mais difícil quando a gente encara as nossas fraquezas. Dificilmente você vai encontrar alguém como Paulo que vai dizer: eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas. Existem aqueles que realmente acreditam que tudo o que eles são e onde eles chegaram é por mérito próprio. Existem pessoas que realmente acreditam nisso, que eles são grandes, que eles são indispensáveis, insubstituíveis. E também eu vou dizer uma coisa: grande é a queda daqueles que não compreendem e não reconhecem a sua fragilidade e a sua total dependência do Senhor. Grande é a queda desses que não conseguem reconhecer que não são nada e que precisam do Senhor, que precisam dEle. Nós devemos pregar a verdade do Evangelho, ainda que essa verdade denuncie a nós mesmos. Nós não devemos esconder nossas fraquezas. Não devemos mudar o Evangelho para se adaptar àquilo que nós estamos fazendo de errado. Nós não podemos modificar a palavra da verdade para que ela se adapte a nós, se adapte ao nosso modo de vida errado, ao nosso modo de vida que depõe contra o Senhor. A verdade do Evangelho, ela precisa ser dita, ainda que ela denuncie a nós mesmos, ainda que manche a nossa imagem, a nossa reputação, que às vezes a gente tanto preza. Porque o destaque é a verdade, é a glória do Senhor, é a graça daquele que nos chamou para anunciar as boas novas do Evangelho. E a gente não pode escolher qual parte dessa boa nova anunciar. A gente não vai poder escolher essa parte aqui eu vou falar, porque eu acho que eu estou de acordo com isso, então eu não vou passar vergonha. Essa outra aqui, eu não vou falar sobre isso, porque eu não tô legal. Então mudem, nós precisamos mudar. Nós precisamos não a palavra de Deus se adaptar a nós, mas nós precisamos ser transformados por essa palavra. Ela traz à tona, a palavra de Deus, ela traz à tona a nossa fraqueza e a nossa vulnerabilidade. Ninguém gosta de ser vulnerável. Ninguém gosta de se demonstrar vulnerável, de se demonstrar com problemas.
mas a palavra de Deus vem e coloca luz sobre as nossas vidas e mostra o quanto nós somos vulneráveis e frágeis. Quanto nós somos fracos, pecadores. Mas ainda assim, o que é mais lindo, o que é maravilhoso, é que, como diz a palavra, o poder de Cristo repousa em nós. O poder de Cristo repousa em nós, nas nossas fraquezas, na nossa vulnerabilidade. O valioso tesouro está dentro desses frágeis vasos de barro. Confiar a missão de guardar algo tão caro e tão valioso a simples vasos de barro é algo que vai na contramão de tudo aquilo que nós temos como ser seguro. Né? Nós, como a gente falou no começo, quando a gente tem algo valioso, quando a gente tem algo que a gente sabe que pode quebrar ou que pode estragar, a gente procura um lugar mais seguro para guardar. Mas Deus não. Deus veio e escolheu a nós, frágeis. Então, Deus vai na contramão de tudo aquilo que nós temos como seguro para guardar coisas valiosas. Como que Deus pode confiar a nós? Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é, Deus sabe quem é cada um de nós. Como Ele pode confiar a nós essa missão? Por que Ele não escolheu os anjos? Os anjos me parecem muito mais confiáveis, me parecem muito mais seguros nessa missão, mas não. Ele escolheu a nós. E nós certamente decepcionamos e falhamos diversas vezes nessa missão. Por que então Deus fez isso? Por que Deus escolheu a mim, escolheu a você? A resposta está em Efésios 1, 6, 7. Ele escolheu a mim e a você para guardar esse valioso tesouro. Ele escolheu a mim e a você para essa missão de anunciar as boas novas do Evangelho. Para o louvor da sua glória, da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Deus não nos escolheu para guardarmos esse valioso tesouro porque nós somos alguma coisa. Deus não nos escolheu porque nós temos capacidade de fazer isso. Deus não nos escolheu porque nós somos mais bonitos, ou mais poderosos, ou mais ricos, ou mais pobres. Deus nos escolheu para o louvor e glória dEle. É tudo sobre Ele, não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Aleluias. Os valores do reino de Deus, eles são muito invertidos e diferentes dos nossos valores humanos. No reino de Deus, o fraco é forte. Os últimos são os primeiros serão os últimos. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. E o tesouro valioso é guardado em vaso de barro. São valores diferentes dos nossos, são valores invertidos para o mundo que nós vivemos. Eu e você, nós jamais escolheríamos um vaso de barro para guardar um tesouro precioso, mas Deus escolheu guardar a presença de Cristo, a vida de Cristo em nós. Aleluia. Terceiro ponto, eu quero que a gente medite um pouco sobre a alegria de ser só o vaso. Nós somos só o vaso. Isso parece pouco, né? Parece que é pouco. Nós somos só o vaso. Mas existe uma alegria imensa em sermos só o vaso. Existe um privilégio imenso em nós sermos só o vaso. Isaías 64:8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. O valor do vaso, ele não está no vaso em si. O valor do vaso está nas mãos do oleiro. Está nas mãos daquele que molda o vaso. O valor do vaso está nas mãos daquele que extrai o barro, que molda, que quebra quando aquele vaso está com defeito, está com problemas, e que refaz esse vaso. O valor do vaso não está no vaso, mas está nas mãos do oleiro. O nosso oleiro, que é Deus, nós precisamos deixar que Ele trabalhe em nós.
Nós precisamos deixar que Ele trabalhe em nós de tal maneira que nós venhamos a ser moldados, quebrados, e que a valiosa presença de Cristo Jesus seja depositada em nós, dentro de nós. E para que Jesus Cristo, o tesouro que está em nós, possa ser visto, possa brilhar, possa ser reconhecido nas nossas vidas. Isso só vai acontecer se nós deixarmos Ele trabalhar em nós, Ele nos moldar como vasos. Se nós nos entregarmos à alegria de sermos só o vaso, de sermos aquele que vai ser moldado, que vai ser quebrado e refeito. Dói. Ser moldado dói. É um processo difícil. É um processo doloroso. A gente não quer ser moldado. A gente não quer mexer nas nossas falhas e nos nossos erros. Mas quando nós entendemos o privilégio que é ser só o vaso, isso nos liberta do fardo que nós temos muitas vezes e que o mundo coloca sobre nós, de queremos sermos os melhores em tudo, de queremos desejarmos sermos incríveis e ser destaque e sermos reconhecidos. Sabe por quê? Você não precisa ser incrível, porque Deus é. Deus é. Nós não precisamos ser reconhecidos, Ele tem que ser reconhecido. E quando nós entendemos o poder dessa verdade, de sermos só o vaso, isso nos liberta do fardo de querermos ser maravilhosos, de querermos ser incríveis. Porque Ele é e Ele é suficiente. Ele é o destaque, Ele é glorioso, Ele é o melhor. Nós não precisamos nos esforçar para sermos o destaque, para sermos reconhecidos. E eu sou o vaso que abriga todo esse tesouro. Isso já é muito. Isso já é muito. Quando a gente fala só o vaso, isso já é muito. Ser só o vaso já é tanta coisa. O vaso é como servo, ele está ali para servir. E ele vem para destacar o que está dentro. O vaso, quando ele abriga as flores, ele serve as flores. E ele destaca essas flores que estão dentro dele. Nós temos que ser assim. Temos que ser servos daquele que habita em nós e ele ser destacado. Servos, abrigarmos essa presença e ele ser destacado, reconhecido. E para concluirmos, eu queria que a gente pudesse pensar em como podemos fazer isso. Nós podemos ter a oportunidade e a alegria de sermos só o vaso, de barro, moldado, quebrado, preparado. Você pode receber dentro de você este tesouro valioso. Você pode ter um propósito na sua existência como vaso, um vaso vazio, um vaso sem nenhum conteúdo dentro, ele não tem propósito na sua existência. Mas você pode receber o propósito da sua existência dentro de você, como vaso de barro que você e eu somos. Receber dentro de você esse valioso tesouro que é Cristo. Para isso, nós precisamos reconhecer primeiro nossa fragilidade. Nós precisamos primeiro reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos insignificantes diante de quem Ele é. Diante de quem Ele é, nós não somos nada. E nada podemos fazer, nada. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Precisamos reconhecer que o nosso valor não está em quem nós somos, mas está em quem Ele nos torna. Em quem Ele nos faz, em quem Ele, quando nos molda, nos faz e nos refaz. O nosso valor está em quem Ele é, através de nós. Ele é o destaque, Ele é o tesouro. E por último, nós precisamos permitir que a vida de Cristo, ela seja vista, ela flua em nós, ela flua de dentro deste vaso de barro. Que Ele seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Nós precisamos
reconhecer o quanto nós somos necessitados dessa presença. Pedir a Ele com humildade: Senhor, transforma a minha vida. Eu quero ser como esse vaso de barro que possui essa valiosa presença, porque eu quero ter em mim a presença de Cristo e eu quero que a minha vida tenha propósito, a minha vida tenha um significado. E a única coisa que pode trazer um significado e um propósito para as nossas vidas é o valioso tesouro dentro de nós. Aleluias.